Porque o sofrimento é mais honesto que a felicidade. Você acorda e decide tomar café. Escolhe a roupa azul em vez da vermelha. Pega o celular e rola o feed. Cada gesto parece sua decisão, sua vontade, sua liberdade. Mas, e se eu te dissesse que essa sensação de controle é a maior mentira que você conta para si mesmo? E se cada escolha sua já estava determinada antes mesmo de você perceber que tinha algo para escolher? Respire fundo. O que vem agora vai incomodar mais do que qualquer verdade que você já enfrentou sobre si mesmo. Existe um experimento que mudou tudo. Benjamin Libet colocou eletrodos no cérebro de voluntários e pediu para moverem a mão quando quisessem. Resultado devastador. O cérebro iniciava o movimento antes da pessoa ter consciência da decisão. Seu cérebro já decidiu, você só recebe a informação depois. Você não é o autor das suas escolhas, é apenas o narrador de uma história que alguém já escreveu. Mas tem algo ainda mais brutal que isso. Sua genética carrega instruções específicas sobre como você vai reagir ao mundo. Alguns nascem com predisposição para a ansiedade, outros para a agressividade, outros para a dependência. Você olha para a sua vida e vê escolhas, mas na verdade está assistindo à expressão do seu código genético interagindo com o ambiente. Sua personalidade, seus medos, seus desejos. Tudo já estava programado antes do primeiro suspiro. E aqui vem a parte que vai incomodar de verdade. Cada experiência que você viveu esculpiu seu cérebro de forma irreversível. O trauma da infância que você tenta esquecer está comandando suas decisões de relacionamento. A educação rígida dos seus pais determina como você lida com a autoridade. As primeiras rejeições moldaram sua autoestima. Você pensa que superou o passado, mas ele é quem está tomando suas decisões no presente. Seus neurônios disparam em padrões que foram estabelecidos antes mesmo de você ter vocabulário para entender o que estava acontecendo. Quando você escolhe ficar com alguém que te trata mal, não é escolha. É seu sistema nervoso repetindo um padrão familiar de abandono. Quando você decide procrastinar, não é decisão. É seu cérebro fugindo de uma ameaça que aprendeu a temer quando ainda nem falava direito. Você quer evidência mais brutal? Olhe para seus vícios. Toda vez que você promete parar e não consegue, está vendo a prova viva de que sua vontade é uma ilusão. O álcool, o cigarro, a comida, o celular, o trabalho compulsivo, eles não existem porque você escolhe mal. Existem porque seu sistema de recompensa cerebral foi sequestrado. Sua dopamina dispara em resposta a gatilhos que você nem percebe conscientemente. Você acha que está escolhendo, mas está apenas executando um programa. E isso acontece com tudo, não só com vícios óbvios. Por que você escolheu sua profissão? Porque seus pais valorizavam estabilidade financeira e isso gravou no seu inconsciente que sucesso significa dinheiro. Por que você se relaciona com o tipo de pessoa que se relaciona? Porque seu primeiro modelo de amor foi disfuncional e seu cérebro confunde intensidade com paixão. Por que você tem os hobbies que tem? Porque são extensões dos mecanismos de fuga que você desenvolveu para lidar com a ansiedade. Schopenhauer já tinha descoberto isso quando disse que podemos fazer o que queremos, mas não podemos querer o que queremos. Seus desejos emergem de lugares que você não controla. Você não decidiu ter medo de rejeição, mas é esse medo que governa suas interações sociais. Não escolheu ser perfeccionista, mas é o perfeccionismo que sabota seus projetos. Não optou por ter baixa autoestima, mas é ela que filtra todas as suas interpretações da realidade. A neurociência confirma o que os filósofos intuíam. Você é uma máquina biológica executando programação. Seus pensamentos emergem de processos eletroquímicos que seguem as leis da física. Não existe um você separado do seu cérebro tomando decisões. Existe apenas o cérebro produzindo a ilusão de que existe alguém no comando. Mas aqui está o paradoxo devastador que vai virar sua mente do avesso. Mesmo sabendo que não há livre-arbítrio, você ainda precisa agir como se tivesse. Mesmo entendendo que suas escolhas são determinadas, você ainda precisa fazer escolhas. Mesmo vendo que é uma máquina,
você ainda precisa viver como se fosse livre. A responsabilidade não desaparece quando a liberdade vira ilusão. E sabe por que isso é libertador e não depressivo? Porque quando você para de lutar contra a determinação, pode começar a trabalhar com ela. Quando aceita que é uma máquina, pode começar a reprogramar a máquina. Quando entende que seus padrões são automáticos, pode começar a instalar padrões melhores. Jung percebeu isso quando disse que tudo que permanece inconsciente vira destino. Seus padrões automáticos só controlam você enquanto permanecem invisíveis. O momento que você os vê claramente, eles perdem parte do poder. Não porque você ganha controle total, mas porque a consciência em si muda o sistema. Você não pode escolher ter nascido com a genética que tem, mas pode escolher como responder ao que descobre sobre essa genética. Não pode mudar os traumas que moldaram seu cérebro, mas pode mudar como esses traumas se expressam no presente. Não pode controlar que pensamentos emergem, mas pode escolher quais pensamentos alimentar com atenção. A liberdade real não está em ter controle total. Está em entender profundamente os mecanismos que operam através de você e alinhar conscientemente com aqueles que servem à versão de você que quer encarnar. Mas tem uma coisa crucial que você precisa entender. A maioria das pessoas passa a vida inteira fingindo que tem controle total para não enfrentar a realidade de que tem controle limitado. É mais fácil se culpar por não ter força de vontade do que aceitar que a força de vontade é apenas uma variável numa equação muito mais complexa. É mais reconfortante acreditar que pode mudar a qualquer momento do que reconhecer que mudança real requer entendimento profundo dos mecanismos que resistem à mudança. Você está nesse grupo ou está disposto a encarar a verdade? Os estoicos tinham uma frase devastadora: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Eles entenderam que a liberdade não vem de controlar o mundo, mas de entender onde seu poder realmente está. Seu poder não está em escolher que pensamentos ter, mas em escolher que pensamentos seguir. Não está em controlar que emoções surgem, mas em decidir que emoções nutrir. Nietzsche foi ainda mais brutal. Não há fatos, apenas interpretações. Seus padrões automáticos interpretam a realidade de forma específica, e essas interpretações criam sua experiência de vida. Você não pode controlar que interpretação surge primeiro, mas pode questionar se essa interpretação serve ao que você quer criar. E aqui chegamos ao ponto que separa quem vive na verdade de quem vive na ilusão. A pessoa comum luta para ter mais livre-arbítrio. A pessoa desperta trabalha para ter mais consciência. A primeira tenta controlar mais, a segunda tenta entender melhor. A primeira se frustra com as limitações, a segunda usa as limitações como informação. Quando você entende que é uma máquina biológica, pode começar a estudar como a máquina funciona. Quando aceita que tem padrões automáticos, pode começar a mapear esses padrões. Quando reconhece que suas escolhas são influenciadas por fatores que não controla, pode começar a influenciar conscientemente esses fatores. Você descobriu que seu cérebro está programado para procrastinar quando enfrenta tarefas que ativam seu sistema de ameaça? Agora, pode redesenhar o ambiente para que as tarefas ativem seu sistema de recompensa. Percebeu que seus relacionamentos repetem padrões disfuncionais da infância? Agora pode conscientemente escolher parceiros que quebram esses padrões, em vez de os reforçam. A liberdade não está em transcender sua natureza humana. Está em compreender sua natureza humana tão profundamente que pode dançar com ela, em vez de lutar contra ela. Mas isso exige algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Exige que você pare de se ver como vítima dos seus impulsos e comece a se ver como cientista dos seus impulsos. Que pare de julgar seus padrões como bons ou ruins e comece a estudá-los como úteis ou inúteis. Que pare de lutar para ter mais controle e comece a trabalhar para ter mais clareza. E a clareza só vem quando você para de fingir que entende como funciona e começa a observar como realmente funciona. Cada vez que você reage automaticamente a algo, tem dados sobre como seu sistema opera. Cada vez que repete um padrão que prometeu mudar,
tem informação sobre o que realmente motiva seu comportamento. Cada vez que suas emoções o dominam, tem uma janela para entender que gatilhos ativam que respostas. Mas a maioria das pessoas desperdiça esses dados porque está ocupada demais se julgando para observar o que está acontecendo. Você já reparou que sempre procrastina nas mesmas situações? Que seus relacionamentos terminam pelos mesmos motivos? Que seus sabotagens seguem os mesmos scripts? Esses não são defeitos no seu caráter. São padrões no seu sistema que podem ser mapeados, compreendidos e redirecionados. Darwin nos ensinou que não é o mais forte que sobrevive, mas o que melhor se adapta. Sua genética te deu certas tendências, seu ambiente moldou certas respostas, sua história criou certos padrões. Você pode lutar contra isso ou pode aprender a adaptar isso para criar a vida que quer. A adaptação consciente é a única liberdade real que existe. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você só vai começar a exercer essa liberdade quando parar de fingir que tem a liberdade que não tem. Enquanto você acreditar que pode simplesmente decidir ser diferente, vai continuar se frustrando quando a decisão não for suficiente. Enquanto achar que força de vontade resolve tudo, vai continuar se culpando quando ela falhar. Enquanto fingir que é totalmente livre, vai continuar sendo escravo dos padrões que não enxerga. Mas quando aceitar que é uma máquina complexa, pode começar a aprender como opera a máquina. Quando reconhecer que tem limitações, pode começar a trabalhar dentro dessas limitações. Quando entender que sua liberdade é relativa, pode começar a maximizar a liberdade que realmente tem. Sartre disse que estamos condenados a ser livres. Ele estava errado. Estamos condenados a acreditar que somos livres. A verdadeira condenação é desperdiçar uma vida inteira lutando por uma liberdade que não existe, em vez de aproveitar a liberdade que realmente temos. E a liberdade que você realmente tem é devastadoramente poderosa quando você para de desperdiçá-la em fantasias de controle total. Você pode escolher estudar seus padrões em vez de apenas os executar. Pode escolher questionar suas interpretações automáticas em vez de apenas as aceitar. Pode escolher redesenhar seu ambiente para apoiar quem quer ser, em vez de apenas se adaptar ao ambiente que herdou. Pode escolher trabalhar com sua natureza, em vez de contra ela. Usar sua genética como informação, não como desculpa. Transformar seus traumas em sabedoria, não em limitações. Converter seus impulsos em combustível para o que realmente importa. Mas tudo isso exige que você mate a versão de você que acredita em livre-arbítrio total. Que enterre a fantasia de que pode controlar tudo. Que aceite que é simultaneamente determinado e responsável, programado e capaz de reprogramação, limitado e livre dentro dessas limitações. E essa morte não é opcional se você quer viver na verdade. A versão de você que clingue na ilusão de controle total vai resistir a essa morte com tudo que tem. Vai inventar desculpas para não enfrentar os dados sobre como realmente funciona. Prefere se culpar por não ter força de vontade a aceitar que força de vontade é apenas uma ferramenta numa caixa muito maior. Vai escolher a frustração familiar do que a liberdade desconhecida. Mas a versão de você, que pode emergir do outro lado dessa morte, tem acesso a algo muito mais poderoso que livre-arbítrio. Tem acesso à sabedoria, à clareza, à capacidade de trabalhar com a realidade em vez de contra ela. A liberdade relativa que vem de entender profundamente onde você realmente tem poder e onde não tem. E essa liberdade relativa é suficiente para criar uma vida extraordinária. É suficiente para quebrar padrões que pareciam permanentes. É suficiente para escolher conscientemente que tipo de máquina você quer ser. Então aqui está a sua escolha real, a única que realmente importa. Você vai continuar fingindo que tem o controle que não tem, lutando contra limitações que são parte da sua natureza, se frustrando com a lacuna entre suas fantasias de liberdade e sua realidade de determinação? Ou vai aceitar que é uma máquina biológica extraordinariamente complexa e começar a aprender como operar essa máquina de forma a criar o que realmente quer,
Vai desperdiçar energia brigando com a física do seu cérebro ou vai usar essa energia para trabalhar inteligentemente dentro dessa física? Vai se culpar por não transcender sua humanidade ou vai celebrar a capacidade de compreender profundamente sua humanidade? A escolha é sua. E, ironicamente, essa pode ser a única escolha verdadeiramente livre que você tem: aceitar ou negar a natureza da sua liberdade. O que você escolhe? E mais importante, você está disposto a viver as consequências da sua escolha, seja ela qual for. Porque uma vez que você vê a verdade sobre o livre-arbítrio, não pode mais fingir que não viu. E isso muda tudo para sempre.